Ó, vamos analisar aqui a forma de reprodução das principais classes de fungos, né? Só lembrando que a classe Ficomicota, que é a classe dos ficomicetos, que são representados pelos bolores, né? O mecanismo reprodutivo é por alternância de gerações. Então a gente vai observar o seguinte: na classe dos ficomicetos você vai ter dois tipos de hifa. Você vai ter uma hifa positiva, você vai ter uma hifa negativa. Hifa é, só relembrando que é a célula do fungo. Então vai ter uma célula positiva e uma célula negativa. Ambas as hifas são haploides, quer dizer que só tem metade do número de cromossomos, né? Então o que acontece? A hifa positiva e a hifa negativa, elas começam pelo mecanismo chamado de quimiotactismo se aproximar uma da outra. Quando elas estão bem próximas, a positiva da negativa, forma-se entre elas duas bolsas chamadas de gametângios. Só relembrando que gametângio é a bolsa que produz gametas. Apesar que nos fungos, né, não vai ocorrer a formação desses gametas. Luzan, então para que servem esses gametângios? Eles vão funcionar como se fosse o próprio gameta. Então você vai ter um gametângio positivo, da hifa positiva, e um gametângio negativo, da hifa negativa. Ambos gametângios são haploides. Tem a mesma haploidia que tem em cada célula, a positiva e a negativa. Tá? Então esses gametângios aqui, ó, da hifa positiva e da hifa negativa, eles vão se fundir, funcionando como se fosse o próprio gameta, e da fusão desses dois gametângios, eu vou obter um tipo de zigoto. Só que esse zigoto ele é chamado de zigósporo. E esse zigósporo, só relembrando, ele vai ter quantos cromossomos? 2N cromossomos, ele vai ser diploide. Por que ele é diploide? Porque ele é formado pela fusão de dois gametângios haploides. Então aqui, ó, né, nos ficomicetos, já que vai ocorrer a formação de um zigoto, ele vai estar se reproduzindo de forma sexuada, tá? Só que esse zigoto, imediatamente, ele sofre um mecanismo chamado de meiose, porque nos ficomicetos, ou nos zigomicetos, relembrando que a meiose é zigótica. Então, onde que a meiose ocorre? Ocorre a nível de zigoto, tá? Quando o zigoto sofre meiose, ele vai dar origem a um esporângio. Aqui, ó. Esporângio haploide, ele é proveniente de meiose do zigoto, que é diploide. E esse esporângio, né, ele não representa corpo de frutificação, porque bolor não tem corpo de frutificação. Representa só a estrutura produtora de quê? De esporos. Só que tu tem que atentar ao seguinte, ó. O esporângio ele é N. E os esporos também são N. Então, se o esporângio, que está dando origem ao esporo, né? O esporângio é haploide e o esporo que ele forma também é haploide, é porque esses esporos são provenientes de mitose, caracterizando o mecanismo de reprodução assexuada. Então, os esporos nos ficomicetos, eles são esporos mitóticos, provenientes de mitose. Daí ele tem a mesma haploidia que tem o seu esporângio. Então o esporo ele é haploide e o esporângio também é haploide. Só que esse esporângio haploide, ele é proveniente da meiose que ocorreu no zigoto. Só que você pensa, se forma um zigoto, é porque neste mecanismo, ele vai ser um mecanismo de reprodução sexuada. E na esporulação aqui, ó, ele vai caracterizar um mecanismo de reprodução assexuada. Tá bom? Então, caracterizando o mecanismo que a gente chama de alternância de gerações, caracterizando o processo de metagênese. Então, qual é a característica que o ficomiceto tem com relação às algas? É porque a reprodução é por alternância de gerações, é por metagênese, tá? E o tipo de meiose que ocorre nesta classe, ela ocorre a nível de zigoto, a nível de zigósporo, que a gente considera como uma meiose do tipo zigótica. E quem tem meiose zigótica são as algas. Tá bom? Então esse é o aspecto reprodutivo que você vai encontrar num bolor ou num mofo. Tá? Tem uma fase sexuada, alternante com uma fase assexuada, no mesmo ciclo de vida, caracterizando o processo de metagênese. Tá?
Aí nós temos aqui, ó, a segunda classe, que a gente chama de classe ascomicota, que é a classe dos ascomicetos, tá? Que também vai sofrer processo de metagênese, que também vai se reproduzir por alternância de gerações. Assim como nos ficomicetos, os ascomicetos vão ter uma hifa positiva e uma hifa negativa, haploides cada uma delas, tá? Então atente para isso. Só que a hifa positiva e a negativa, ela vai sofrer um mecanismo chamado de brotamento, que é a mesma coisa que gemação ou gemulação, formação de gemas ou de brotos. Daí o termo brotamento para o mecanismo de reprodução assexuada. Então, que tipo de reprodução assexuada ocorre nos ascomicetos? Aí tu pensa no mecanismo de brotamento, tá? Esses brotos passam a ser chamados de conídeos. Então você vai ter um conídeo positivo e um conídeo negativo, tá? Haploides cada um. Só que esses conídeos, quando eles se fragmentam, ele forma uma estrutura chamada de conidiósporos, que são esporos formados pela fragmentação do conídeo. Então tu tem um conidiósporo positivo, conidiósporo negativo, tá? Formado, né, pela fragmentação desse tal de conídeos, que é formado pelo brotamento da hifa positiva e da hifa negativa. Esses conidiósporos vão se fundir, formando uma hifa chamada de hifa dicariótica, tá? Por que ela é dicariótica? Porque essa célula vai ter dois núcleos, cada núcleo proveniente de cada conídeo. Então ele vai ter dois núcleos haploides. Esse vem do conídeo positivo, o outro vem do conídeo negativo, tá? Do conidiósporo positivo e do conidiósporo negativo. O que ocorre? Aí esses dois núcleos vão se fundir por um mecanismo chamado de cariogamia, que quer dizer fusão de núcleos, tá? Imediatamente após esse núcleo se recombinar geneticamente, porque o mecanismo aqui é sexuado, aqui o mecanismo é assexuado, aqui ele vai ser sexuado, porque está ocorrendo, né, mistura de material genético entre os dois núcleos haploides da hifa dicariótica. Só que quando ele forma esse núcleo diploide, 2N, imediatamente ele vai sofrer o mecanismo de meiose, tá? Então atente para isso, tá? Vai ocorrer o mecanismo de meiose. Então ele vai sofrer o mecanismo de meiose, tá? E vai dar origem ao que a gente chama de asco maduro. Asco por quê? Porque tem aspecto de bolsas ou de sacos. Daí o termo ascomiceto, porque o esporante tem aspecto de bolsas, tá? Só que esses ascos, eles são provenientes do mecanismo de meiose, tá bom? Então eles são haploides, cada asco desse. Só que você vai pensar o seguinte, dentro de cada bolsinha dessa, você vai encontrar 8 núcleos. Mas a meiose não produz 4. Nesse caso aqui, a meiose vai produzir 8 núcleos haploides, tá? Que por fragmentação dos ascos, dá origem aos esporos chamados de ascósporos. Então o que são ascósporos? São esporos do tipo sexuados que vai ocorrer nos ascomicetos. Atente que a reprodução assexuada de ascomiceto é por brotamento, é por gemação ou gemipalidade, ou gemulação. Tá? Já o mecanismo de reprodução sexuada que ocorre nos ascomicetos é a partir da formação dos ascósporos. Então, caracterizando também mecanismo de metagênese ou de alternância de gerações. Tá bom? Então, atento para isso. Então, qual a diferença da metagênese dos ficomicetos para os ascomicetos? Primeiro, na forma de reprodução sexuada, que nos ascomicetos é por, né, esporulação. Já nos ficomicetos é pela formação de um zigoto. É como se fosse um tipo de fecundação. Tá? O mecanismo de reprodução assexuada nos ficomicetos é por brotamento. Né? Nos ascomicetos é por brotamento. Nos ficomicetos é por esporulação. Isso gera uma certa confusão quando a gente analisa esses dois ciclos reprodutivos. Tá? Então, ascomicetos e ficomicetos, o que eles têm em comum? É porque ocorre alternância de gerações nessas duas classes. Ok? Tá. Aqui, a última classe
Aí nós temos aqui a terceira classe, que é a classe dos basidiomicetos, ou basidiomicota, né? Onde todos os representantes são cogumelos, tá certo? Então, falando em cogumelos, eu penso em basidiomicetos. Só que a reprodução dos basidiomicetos, como eles são os fungos mais evoluídos, é um mecanismo exclusivamente sexuado. Não ocorre alternância de gerações em basidiomicetos. Só ocorre nos fico e nos ascos, tá? Então você vê que nas lamelas do chapéu é onde eu vou encontrar as bolsas produtoras de esporos. Só que no caso dos basidiomicetos, esse termo basídio é porque o esporângio ele tem aspecto de um bastão, tá? Ou de uma clava, tá certo? De um taco de beisebol, pode lembrar uma raquete de ping-pong. Então daí a gente vai encontrar nas lamelas. Mas Luzan, como é que se formam esses basídios? Inicialmente você tem hifas chamadas de monocarióticas, porque cada hifa dessa vai ter um núcleo só, e cada núcleo desse é haploide, tá? Aí o que acontece com as hifas monocarióticas? Elas se fundem, tá? Formando o que a gente chama de basídio dicariótico. Por quê? Porque vai ter dois núcleos, um proveniente de cada hifa, tá? Tu tem um basídio dicariótico proveniente da fusão das hifas monocarióticas. Cada núcleo desse vai ser haploide. Aí por um processo chamado de plasmogamia, que é a mesma cariogamia, esses dois núcleos haploides eles se fundem, formando um núcleo diploide, né? Aqui, ó, núcleo com 2N cromossomos, tá? Um núcleo diploide, pela fusão desses dois núcleos haploides, caracterizando o mecanismo de reprodução aqui, ó, sexuada, tá? Formou esse núcleo diploide, recombinou os genes na formação do basídio pelo processo chamado de plasmogamia, e imediatamente ocorre qual processo? O mecanismo chamado de meiose, tá? E essa meiose vai dar origem ao que a gente chama de basídio maduro. Por quê? Porque tem um aspecto de bastão, só que no basídio maduro, como ele é proveniente de meiose, dentro deste basídio você vai encontrar 4 núcleos haploides. E esses núcleos encontrados no basídio maduro vão migrar para essas extremidades periféricas aqui, ó. Quando eles chegam lá nas extremidades periféricas, né, pela uma fragmentação do basídio maduro, ele forma os esporos chamados de basidiósporos, que são esporos de que tipo? Do tipo sexuados. Mas, Luzan, por que ele é sexuado? Porque ele é proveniente do mecanismo de meiose. Só relembrando que em fungo, os esporos meióticos sempre são sexuados. E os mitóticos é que são assexuados. Tá bom? Então atente para isso. Então o basídio aqui, ó, pela fragmentação das extremidades contendo os núcleos, né? Haploides, são 4 núcleos. Esses núcleos se migram para cada parte dessa, se estrangulando, formando esses esporos chamados de basidiósporos. Então o mecanismo de reprodução aqui vai ser exclusivamente sexuado, tá? Então não existe reprodução sexuada em cogumelo de chapéu, em basidiomicetos. Aí tu tem a terceira classe de fungos, tá? E a quarta classe é o que a gente chama de classe deuteromicota, né? Micetos, eles são chamados de fungos imperfeitos, tá? Por quê? Porque no caso dos deuteromicetos, a reprodução nele vai ser exclusivamente assexuada. Quer dizer que são fungos que não evoluíram para a reprodução sexuada. Reprodução sexuada tem nas 3 primeiras classes. Na última classe, que é a classe deuteromicota, ou dos deuteromicetos, não existe mecanismo de reprodução sexuada nesta classe. Então os esporos dos deuteromicetos, eles são exclusivamente provenientes de processo de mitose, que a gente chama de esporos mitóticos. Só que esses esporos podem ser de 2 tipos. Eles podem ser esporos sem flagelos e esporos com flagelos. Assim como eu falei nas algas, tá?
Todo esporo em fungo e em alga que não tem flagelo, que não tem estrutura de locomoção, a gente chama de aplanósporos. Se um esporo tem flagelo, com uma estrutura de locomoção, a gente chama de zoósporos. Então os fungos, por exemplo, os deuteromicetos terrestres, vão produzir aplanósporos. Os deuteromicetos aquáticos vão produzir zoósporos, tá? Uma outra característica importante, tanto que o termo deutero quer dizer aquele que ficou para trás, porque eles não evoluíram para a reprodução de que tipo? Do tipo sexuada. Eles ficaram exclusivamente no mecanismo assexuado de reprodução. Só que uma característica dos deuteromicetos é que eles são os principais fungos causadores de micoses, quer dizer, de doenças. E eu falo doença causada por fungo em animal, eu chamo de micose. Doença causada por fungo em plantas, eu chamo de ferrugens. Então tem algumas doenças que eles abordam a nível de prova, tá? Por exemplo, tu tem um fungo que pertence ao gênero Tinea. O gênero Tinea, ele causa, por exemplo, a frieira ou pé de atleta, que é um tipo de micose muito comum quando a pessoa anda descalço, em terra escura, úmida e com matéria orgânica. Então, se você andar descalço numa terra escura, preta, né, com bastante umidade, você pode contrair o fungo que pertence ao gênero Tinea. É ele que causa o que a gente chama de pé de atleta, conhecido também como frieira. Então você pensa, se fungo causa doença, tu pensa na classe Deuteromicota, na classe do Deuteromicetos. Tem um outro gênero importante, que é o gênero Cândida. Tá? E o gênero Cândida causa o que a gente chama de candidíase ou monilíase. Existe um tipo de candidíase genital e tem um tipo de candidíase que é candidíase labial, que é muito comum em criança pequena, tá? Então, eu queria falar de fungos causadores de doenças, tá? Como o pé de atleta e a candidíase, aí tu pensa na classe chamada de classe Deuteromicota ou classe dos deuteromicetos. Aí nós temos o gênero chamado de microspóreo, que pode estar relacionado com infecções de pele, como seborreia, como caspa. Tudo é causado por fungos. Então, o que caspa é? É uma descamação do couro cabeludo causada por um fungo chamado de microspóreo, tá? Que pertence a um grupo maior de fungos chamado de dermofitos, tá? Que ataca geralmente pele e anexo da pele. Aí você tem a pitríase. A pitríase é o que se chama vulgarmente de pano branco, tá? Pitríase pertículo é o tal do pano branco, que é muito comum no colo do pescoço, né? Na região do pescoço. Quando a gente pega, por exemplo, tomar banho em rio e em praia que tem contaminação pelo esporo desse fungo, tá? Então você vai pensar assim, fungo causador de doença. Aí ele pode citar, né, blastomicose sul-americana, criptococose, né? Ele pode citar candidíase, pode citar monilíase, né? Pode citar tiníases, que são os pés de atleta, né? Conhecido também como frieira. Aí você relaciona com a classe chamada de Deuteromicota, ou classe dos fungos imperfeitos. Por que eles são chamados de fungos imperfeitos? Porque eles não evoluíram para o mecanismo de reprodução sexuada. Eles ficaram estagnados no mecanismo de reprodução assexuada, tá? Então eles ficaram estagnados no tempo, essa classe. Daí se chama de classe Deuteromicota ou de Deuteromicetos. Deutero é aquele que ficou para onde? Para trás, né? Aquele que não evoluiu, aquele que ficou estagnado no mecanismo reprodutivo assexuado. Então atente para isso. Todos os fungos que causam micose, independe da micose que ele citar para você, o mecanismo reprodutivo dele é sempre assexuado. E os esporos que esses fungos produzem são sempre esporos provenientes de mecanismo de mitose, tá? Agora, na primeira classe, que é a classe Ficomicota, e na classe Ascomicota,
Aí tu vai ter mecanismos sexuados e envolve também mecanismos assexuados, caracterizando o processo chamado de alternância de gerações, o processo metagenético que ocorre, né, nas duas primeiras classes. Basidiomiceto é exclusivamente sexuado. Deuteromiceto é exclusivamente assexuado. A alternância de gerações vai ocorrer em quais classes? Nas duas primeiras, na classe Ficomicota e na classe Basidiomicota, que é a classe dos cogumelos de chapéu. Ok? Então, com relação a esses mecanismos reprodutivos de fungos, tá? É o que a gente coloca para vocês, é o que cai a nível de prova, tanto da UEMA quanto do Enem. Ok? Um abração e até a próxima.